Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Fala, galera do marketing digital e agronegócio, tudo bem com vocês? Os seus marqueteiros que acorda cedo igual os produtores, igual eu. Eu tô meio virado, Natália também meio virada aí, a gente tava nos bastidores aqui falando de mãe, né? Mãe também, né, Natália? Puxa, você falou que tá um pouquinho virada por causa do bebê, né? Duas bebês, um pouquinho virada. Gente, não é bebê reborn, tá? Você pode ficar tranquilo que não é bebê reborn. E eu não sou pai de pet, apesar de só ter cachorrinha. Então, você está no lugar certo, tudo bem. Bom, Natália, finalmente esse encontro aconteceu né, você da Tia Agro, né, e a Mônica já veio, e você, tipo, a gente sempre trocando ideia, falando, puxa, vamos fazer um junto, aí a agenda lá, agenda cá, agenda lá, e aí deu certo, que bom, fico feliz, e parabéns, né, você estava num momento também de, puxa, né, me tornei mãe, né, tava brava, então, agora, que bom que você conseguiu uma agenda aí pra gente, então seja bem-vinda, para mim é um prazer, como eu costumo dizer, inenarrável estar aqui com você, então seja bem-vinda, e se apresenta pra galera também, pra galera já conhecer você. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Eu sou uma admiradora do seu trabalho. Acho que você teve uma coragem que poucos tiveram de puxar o barco aí do marketing digital no agro e puxar, mais do que puxar o barco, mais do que começar a falar disso com constância e consistência, você trouxe profundidade nas discussões. Então, eu gostei muito, né, desse posicionamento seu, da tua coragem, da tua ousadia, porque a gente não via isso com essa frequência, com essa profundidade, falando sobre esse tema de uma forma tão aberta, assim. Então, esse é o meu primeiro ponto. Parabéns pela coragem, pela constância e consistência, tá? Isso está fazendo bem, reverberando muito positivamente dentro do nosso segmento e está todo mundo ganhando com isso. E a segunda coisa que eu gostaria de agradecer ainda antes de me apresentar é pelo estilo de parceria, né, que você tem conduzido e que eu compactuo plenamente, que é essa visão de agregar, né, conhecimento, agregar parcerias, agregar trabalhos, unir as pessoas, independente de serem pessoas que trabalham, às vezes, os mesmos temas e têm conhecimentos similares. Eu e a Mônica, a gente sempre fala isso, as experiências são diferentes. Então, isso sempre se soma. E é muito legal que desde o primeiro momento você nos procurou a Mônica e depois procurou a mim, sempre com essa visão de vamos junto, vamos fazer mais, vamos nos unir, vamos, né, a gente, você não precisou subir ou queimar ninguém, ou, né, falar mal do trabalho de alguém para você poder se posicionar, e isso é uma coisa que a gente acredita muito também, nessa soma, nessa parceria que dá certo, onde todo mundo sai ganhando. Então, dito isso, agora sim, falar um pouquinho de mim. Eu sou marqueteira, publicitária, atuo... não vou ficar falando muito de números, né? Porque é um assunto delicado. Até porque segunda-feira foi meu aniversário. Então, é mesmo, né? Mas há 15 anos eu atuo como estrategista de marketing. A minha formação é publicidade e propaganda. Tive a oportunidade de trabalhar em agências de comunicação. Então, liderei projetos muito legais aqui no Centro-Oeste, por exemplo, da Vivo, né, telefonia, fui responsável pela conta deles, fui responsável pela conta de shoppings da Ancar, né, que são muito grandes no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com a Saga Hyundai, Saga Ford, Saga Nissan. Então, eu vim com uma experiência muito grande, bem novinha, né, que a publicidade me proporcionou.
Dentre os meus clientes ali, eu tive a oportunidade de atender um cliente do agro, que era o Grupo Carlos Elias, que era uma empresa muito grande, mais de 1 bilhão de faturamento ano, que tinha 2 indústrias de nutrição animal e uma rede de lojas agrícolas e agropecuárias. E a primeira oportunidade que eles tiveram de investir em marketing foi através da agência que eu trabalhava e foi comigo, como gestora da conta. Legal. E aí, eu tinha 20 anos, bem, então pensa, né? Assim, Toma só, toma aí alguns bilhões para você brincar. Experiência zero. E aí eles chegaram assim, olha, a gente sabe que marketing é importante, mas a gente não sabe fazer marketing no agro e a gente não conhece ninguém que saiba fazer marketing no agro, então estamos confiando isso a vocês. E aí eu comecei uma imersão para atendê-los da melhor forma possível, e essa imersão foi simplesmente apaixonante, bem. E a imersão foi tão grande dentro do segmento que a gente começou a fazer um trabalho que começou a dar muito certo, e esse cliente me chamou para ser gerente de marketing dele, né, na empresa dele. E aí eu tive a oportunidade de entrar, construir uma equipe de marketing, rodar 5 estados do Brasil, em cada uma das unidades que ele tinha, para poder fazer um mapeamento da região, para fazer um mapeamento do público, para fazer tudo, uma estratégia baseada num diagnóstico ali local. Uma imersão, né? Tipo, em cada local, né? Exato. Eu acho que esse foi já um ponto de assertividade da minha parte. Legal. Porque eu tive uma entrada muito mais fácil, porque eu fui reconhecer a realidade local. E isso fez muita diferença em todas as propostas que eu fiz. Então, era uma rede de lojas agrícolas, mas em cada região o público era diferente, os objetivos da região eram diferentes, os desafios da região eram diferentes. Então, eu conseguia fazer propostas para ser desenvolvidas de estratégias de marketing naquela região que faziam muito sentido para o responsável da região. Então, a comunicação entre marketing e comercial começou muito bem. E eu já estou dando um pouco de ênfase nisso, porque eu vejo que é uma coisa que não é tão comum no agro, né? Ainda há muito confronto de ideias, briga de poderes, quem tem que fazer o quê, a culpa é de quem que é o responsável por trazer as ideias de vendas, de relacionamento, de novos clientes, enfim. E ali, nesse formato, funcionou muito bem. E eu tive essa experiência. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito boa. No meio desse processo, o concorrente, uma indústria de nutrição animal concorrente, viu o meu trabalho, me chamou para ir lá para a gente conversar. E aí eu fui lá e eles fizeram... e geralmente os empregos do agro, bem, chegavam para mim de uma forma muito provocadora, viu? Não é assim, olha, a gente Eles gritavam, truco! Era muito engraçado, porque as minhas propostas de emprego não eram aquelas bonitinhas, assim, sabe? Olha, a gente gosta muito do trabalho, vem para cá. Essa segunda proposta de emprego chegou para mim assim, olha, nós somos uma empresa que tem uma margem absurdamente boa, inclusive, nossa margem é maior do que a margem da empresa que você trabalha. Nós nunca precisamos de marketing aqui para fazer nada. A gente vem crescendo, aumentando absurdamente o faturamento, com margens muito boas, e nunca precisamos de marketing para fazer nada. Eu vou te contratar temporariamente para você me provar que eu estou errado. E aí você tem de 6 meses a 1 ano para me provar que eu estou errado. Se eu tiver certo de que a gente não precisa de marketing, daqui 6 meses ou 1 ano a gente encerra o contrato e cada um segue sua vida. Agora, se você estiver certa de que marketing é importante, que é necessário, aí você monta uma equipe de marketing e você coordena essa equipe de marketing à distância e você volta para sua casa. Caramba! Foi assim, fofo, né? Uhum. E aí eu que não aguento um bora e não aguento um desafio, falei, bora. Bem, eu estava com 22 anos, ele me chamou para ir morar em Ji-Paraná, Rondônia, era onde ficava a indústria. Eu não conhecia nada na cidade, eu não tinha uma pessoa lá para ser o meu apoio, o meu suporte, nada desse tipo. E simplesmente
Falei, cara, não tem um periquitinho para dar água, essa é a hora de ousar, vamos embora. E fui. E aí a parceria ali deu tão certo, e a construção deu tão certo, que eu acabei ficando 8 anos. Era para eu ter ficado olha aí, ó. Era para eu ter ficado 1 ano e ter voltado para Cuiabá, né? Eu fiquei 8 anos, me tornei Legal. diretora, entrei como gerente de marketing, me tornei diretora de marketing, depois me tornei diretora do time técnico, do time comercial, do time de pesquisa e desenvolvimento, me tornei sócia dessa companhia. Ô, louco. Pois é, foi uma história assim muito louca. E assim, parece história de novela, bem, porque envolveu tanto essas partes super legais, né, profissionalmente falando, como uma partes muito tristes, porque o meu sócio, que foi esse que me provocou, ele sofreu um acidente de avião e veio a falecer com 46 anos, muito novinho. E assim, ele era um líder, bem, que era aquele líder muito visionário. Ele tinha Entendi. várias frentes de negócio. A indústria de Uhum. nutrição animal era um dos muitos negócios que ele tinha. E Uhum. todos os negócios dele, bem, prosperavam absurdamente. E ele tinha uma visão muito boa, uma liderança muito boa. E, de repente, eu acordei, fui para uma reunião que estava marcada com ele, inclusive, e ele não voltou mais. E ele foi embora. E como sócia, nós éramos, na época, era em torno de 4 sócios que eram sócios mais estratégicos, digamos assim, dentro da operação. Como se fosse um conselho, né? Como se fosse um conselho, cada um na sua área. Ninguém tinha, bem, a visão do todo. Eu era de marketing, Ele não treinou ninguém para, se um dia ele ficar doente, alguém conseguir tocar por enquanto. Não, e a sucessão não existia ainda porque os filhos dele eram muito jovens. E entre nós, como eu disse, a gente tinha uma visão de uma fatia. Nenhum de nós tinha a visão do todo. Então, era eu com a visão de marketing, uma outra pessoa que era minha colega, grande parceira, Gisele, tinha visão administrativa e financeira. O outro tinha visão de produtos, de desenvolvimento de produtos, e o outro sócio tinha visão de fábrica. E aí, o segundo maior sócio, que era esse que tinha visão de fábrica, e falou assim, eu não vou pegar para tocar. Eu tenho a maior porcentagem, mas eu não tenho condição de tocar, eu não vou tocar. E aí, o de produtos falou a mesma coisa, eu também não vou tocar. E aí, eu olhei, eu tinha 25 para 26 anos. Eu olhei para outra sócia, assim, tipo, uma olhando para a cara da outra. Cara, vambora? Vambora nós duas. Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente tem que fazer acontecer. E aí foi um ano extremamente desafiador, bem, porque nós éramos líderes de mercado, nós tínhamos uma equipe de representantes comerciais muito boa, muito treinada, muito próspera. Eram mais de 120 representantes comerciais na época. Eram mais de 9 mil clientes cadastrados. E, de repente, a pessoa central, assim, né, o Silvio Santos do SBT, não estava mais lá e não tinha as sucessoras, né? Não tinha nenhuma figura pública que era, assim, forte o suficiente para falar, não, gente, está tudo certo. Já era uma empresa de mercado em bolsa ou não? Não. Não, tá, beleza. Não era uma empresa de mercado em bolsa, mas era uma empresa que a gente estava numa região que estava crescendo muito, que é a região norte. Então, estava vindo muitos concorrentes, muitas multinacionais, tinha muitos competidores. Era um mercado competitivo, entendi. Muito competitivo. E aí o pessoal falou, cara, é a hora da fraqueza deles, vamos para cima. E aí saiu notícia, saiu fofoca, nossos representantes foram assediados, nossos clientes foram muito assediados, todo mundo falando que a empresa não ia durar 6 meses e tal, e aí a gente mergulhou de cabeça. E aí foi o momento mais... para mim, foi um dos momentos onde o marketing fez a maior diferença do mundo, bem. Porque o marketing agro era muito visto, e ainda é muito visto, como um departamento de comunicação, tá? Então, de uma forma geral, as pessoas olham para o marketing assim, é a comunicação, é o panfleto, é o evento, é o brinde, e quando a empresa está madurinha, além disso, também é o marketing digital e as redes sociais.
ali foi a hora de eu falar assim, não, marketing é preço, marketing também é produto, marketing também é prazo, que é o ponto de venda, então eu vou participar sim das reuniões de precificação, eu vou ajudar na precificação, eu vou falar, entendeu? E aí foi onde o marketing cresceu mesmo, a ponto de não ter nenhuma discussão, qualquer que fosse, que o marketing não entrasse. E entrasse com um ponto de vista de marketing, tá? Não eu ocupando a cadeira de uma outra pessoa. E isso foi muito legal, porque aí a empresa toda começou a olhar o marketing como um marketing estratégico. E isso foi ficando tão legal, bem, a ponto de o comercial chegar e sentar e falar, marketing, o que a gente vai fazer? Aí, ó. Então, era muito, muito bom, porque não era, era tudo que a gente falava em relação à construção de números, o marketing estava junto. Quando a gente estava desenhando as ações que a gente precisava fazer para conseguir melhorar o posicionamento de determinados produtos, vender mais em tal região, abrir novas unidades, ver ciclos de vida de produto, matar produto, relançar, praticar ou não praticar desconto, tudo era um marketing que falava o que ia ser feito. Gerava debates, tinha participação de todo mundo, óbvio, mas no fim das contas, o marketing era consultado para ajudar nessas tomadas de decisão comercial o tempo todo, bem. Então, isso fez o marketing crescer absurdamente naquela empresa e fez a empresa, não vou falar que a empresa prosperou por causa disso, mas o fato da gente ter se unido Passou por um abalo, né? Um terremoto foi superado sem perdas. Sem perdas e, muito ao contrário disso, com muitos ganhos, bem. Legal. E aí, e essa história virou um case tão emblemático, assim, que a gente conseguiu não só atingir o número do ano, como a gente começou a ser procurado por muitas empresas que nos procuraram, assim, num primeiro momento, achando que iriam conseguir comprar, né, a indústria a um preço mais barato pela ausência de liderança. E o que aconteceu foi o contrário. A valorização que a empresa tinha antes do falecimento do sócio, ela não só se manteve, como ela aumentou, porque a gente conseguiu provar que a empresa ela era autossuficiente, mesmo sem a figura mais importante estar comandando o navio. Exato. Que é raro no agro, né? E isso é porque isso, na verdade, é o modelo de gestão e processo estava equilibrado. Então, isso eleva o equity da empresa para uma possível venda, porque ela funciona sem o dono. Ela é autogerenciável. Sensacional, sensacional. Perfeito. E aí a gente, sabe quando tudo vai se encaixando como um quebra-cabeça? É estranho, assim, né? Eu nem vou falar de questões religiosas aqui, porque cada um tem suas crenças. Mas, de certa forma, quando a gente repassa as nossas conversas com o Robson, que foi o líder que faleceu, dá uma sensação, bem, que ele sabia, de alguma forma, e ali nas últimas 3 reuniões com ele, parecia que tinha virado uma chave. Ele começou, bem, simplesmente a falar de coisas que ele nunca falava. Entendi. Tipo, ele era bem centralizador. Entendi. Ele começou a fazer coisas que ele não fazia. Tipo, Natália, eu vou abrir aqui para você a planilha de precificação para você dar uma olhada como é que funciona. Gisele, eu quero que você revise o contrato seu e da Natália, porque eu quero dar um aumento para vocês, porque eu quero, né, por mérito, vocês estão merecendo esse aumento, mas eu também quero que vocês tenham uma dedicação mais forte na parte estratégica, e por isso ele fez algumas mexidas, ele chamou um advogado para formalizar a sociedade comigo. Tudo assim, dos 45 do segundo tempo, bem. Entendi. Ele começou a falar para mim sobre um plano que ele tinha desenvolvido para distribuir sociedade para as pessoas que mais se envolvessem nos resultados dessa sociedade, por mérito. Né? Participação de lucro, né? Uhum. Não era só participação de lucro, de certa forma, ele estava dando um pedaço da empresa. Trabalho, comprar um pedacinho da empresa. Entendi, então, ele dava alguns indicadores de performance para representantes, para pessoas de dentro da companhia, e se aqueles indicadores fossem alcançados, a pessoa garantia um pequeno percentual da empresa.
Muito legal. Uhum. E ele falou assim, eu vou começar a fazer isso, Natália, porque ele, como eu disse, ele tinha muita visão, né? E ele falou, ele leu um livro do Marcel Telles, do Paulo Lemann, que fala muito sobre Equity. colaboradores. Hã? Equity, trocar trabalho. Equity, isso, equity e a longevidade que se tem através de um negócio que o formato dele é simplesmente atingimento de metas e remuneração do time por isso. E aí eles falam dentro do livro justamente que há pessoas que a ambição financeira dela vai ser alcançada no meio desse processo e que essa pessoa já não vai ver mais tanto sentido em continuar trabalhando loucamente, já que, às vezes, no nível de ambição financeira, ela já alcançou o que ela gostaria. Aí ela vai começar a procurar o quê? Qualidade de vida. E aí, o que vai acontecer com o faturamento da empresa? Vai começar a cair, porque os melhores vão começar a enriquecer, daí vão começar a pegar e comprar fazenda, né? Comprar seus Eu vou viver bois, lá no interior, cuidar da minha ter família. outras fontes de renda. Uhum. E ele falou, é exatamente isso que vai acontecer aqui conosco e eu preciso me blindar para que isso não aconteça. E aí, qual que é a forma de fazer a pessoa ter um sentimento de dono? Se tornando dono. E aí ele fez esse desenho um pouquinho antes de falecer. E aí funcionou lindamente, porque todo mundo ficou apreensivo, com medo e tudo mais com o falecimento dele, mas ninguém largou a corda, bem. Todo mundo agarrou na corda. E ainda com um plano desse de falar, agora é minha oportunidade na empresa de fazer parte, então as pessoas acho que compraram a ideia de vamos fazer esse negócio funcionar porque eu quero fazer parte, ser parte disso, né? Com certeza, com certeza. E aí foi um case de muito sucesso. Entraram muitas multinacionais do agro dentro desse processo e a gente acabou fechando o negócio com um fundo de investimentos de Harvard, um fundo de investimentos americano, que comprou a empresa muito por estratégias de pulverização, de descentralização, não só interna, né, como externa. Então, era uma empresa que, assim, como eu falei, eram 9 mil clientes. Então, a representatividade por cliente era baixa no aspecto de perder alguns clientes no processo, não impactavam tanto no faturamento da empresa. Era uma empresa que, apesar de vender commodities, tinha margens muito saudáveis, bem, que é outro mérito que eu digo assim, não meu, mas mérito de estratégias de marketing feitas, sabe, de uma forma planejada. Porque mesmo com a chegada de muitas multinacionais, que eram absurdamente mais conhecidas do que a empresa em que eu trabalhava, a gente não precisou reduzir preço. O que a gente fez? Adaptação da percepção de valor, vendendo serviços agregados. Então, isso tudo, estou me delongando na história, porque tudo fala muito sobre planejamento estratégico de marketing. Sim, não, e assim, né, como sempre, eu tô aqui na minha aula anotando tudo. Legal. Não, para mim, quem tá ouvindo isso aqui, meu, é uma aula. Se você tiver até uma pergunta, galera, que vocês gostariam que eu fizesse para a Natália, já pode ir mandando aí, que aí no finalzinho a gente já vai puxar as perguntas e tudo mais. E é claro, para ter tanto resultado assim, tem uma coisa que as pessoas precisam fazer, Natália, que às vezes esquece, que é se inscrever no canal e dar aquele likezinho para a gente continuar fazendo isso aqui e você continuar aprendendo com a gente. Então vai lá. Afinal, Ben acordou, nem dormiu e já acordou de novo, né, Ben? A Natália não dormiu, eu não dormi, aqui para você, dando tanto conteúdo com carinho, mas top. Então, quer dizer que, vamos lá, voltando aqui, né, porque o TDAH ataca a gente. Entendeu? Aí você comentou que vocês começaram a trabalhar marketing e agregar mais itens dentro do produto, porque era commodity, então vocês precisavam agregar valor ao produto, então atrelaram serviços, e isso fez com que vocês se mantessem competitivos sem precisar mexer no preço. É isso, né? Você tava falando. Exatamente. Então, a estratégia da empresa era justamente
atacar, no bom sentido, um público, bem, que muitas vezes ele era deixado de lado. Geralmente as pessoas brigam muito pelos grandes clientes, pelos grandes pecuaristas, pelos grandes produtores rurais, né? Porque, óbvio, existe ali, né, não só uma figura que é conhecida, uma figura que acaba sendo uma figura pública que atrai outros clientes, tem a questão de volume, que, óbvio, é muito interessante, mas em grandes negociações, também as margens ficam mais apertadas. É comum, por ser um cliente mais assediado, é um cliente que normalmente ele aperta mais na negociação. O que nós fizemos? Vamos atrás daquele cliente que já tem maturidade suficiente para entender que precisa investir em bons produtos e melhorar a tecnologia, né, dos produtos que ele utiliza na propriedade dele, mas que ele é um cliente que as empresas não dão tanta atenção para ele. Ele não é convidado para os eventos, ele não é, né, tão assediado, ele é deixado um pouco de lado, porque ele não tem grandes volumes, mas em compensação, é um cliente que, se bem assistido, ele vai comprar de forma recorrente, ele é um cliente que, por não ter grandes volumes, não vai achatar tanto a margem, é um cliente que é o médio produtor, que ele está de uma forma abundante em volume nas regiões em que a gente atendia. Então, a gente voltou a olhar para este público, voltamos a comunicação para este público e começamos a fazer um trabalho intenso de conhecimento de marca, de regionalização. Bem, isso foi muito importante no nosso diagnóstico. A gente entendeu que o fato do produto ser da região, ter sido criado pensando no solo da região, pensando em todas as particularidades regionais, era um grande diferencial. Muita gente achava que o fato dos concorrentes serem multinacionais era mais atrativo. A gente percebeu que isso, na verdade, era um ponto fraco deles, que a gente poderia, nas nossas estratégias de marketing, abordar. Eram produtos generalizados para o Brasil, enquanto o nosso eram produtos considerando as particularidades regionais. E a gente foi desenhando, dentro desse diagnóstico, qual que era o perfil ideal de cliente, quais eram os clientes que, ao usar os produtos da nossa companhia, ficavam mega satisfeitos, viraram promotores da marca, sem a gente precisar fazer grandes esforços, o que eles mais valorizavam, enfim. A gente foi fazendo esse mapeamento no diagnóstico e a gente desenhava planejamentos, em setembro, a gente desenhava planejamentos para todo o ano subsequente. E a gente cumpria rigorosamente. Óbvio que sempre tem as exceções, né? Apareceu uma oportunidade nova, alguma coisa de mercado mudou, principalmente porque era o mercado pecuário. Então, a gente sabe que existem muitas questões externas, fatores externos, que exatamente... A situação do arroba. Muitos fatores externos que afetam diretamente, então a gente adaptava sempre que dava, mas o legal é que a gente já estava numa fase de não ver o marketing como um gasto, sempre como investimento. Então, anos onde a meta não tinha sido atingida, por exemplo, até o meio do ano, não era motivo para pisar no freio, era motivo para pisar no acelerador. A companhia já tinha chegado nesse ponto. E aí, que também no agro ainda é um ponto que muitas companhias não enxergam dessa forma, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal de se trazer, porque lá também era uma companhia familiar no primeiro momento. E o marketing bem estratégico fez eles se posicionarem de uma forma diferenciada. O fundo de investimentos americano de Harvard veio e comprou. E aí a gente continuou dentro do processo, bem, porque eles falaram, como vocês estão fazendo um trabalho muito legal, nós vamos amarrar vocês aqui dentro da negociação. Entrou a gente também dentro da negociação. E nosso objetivo é que vocês fiquem aqui por pelo menos 5 anos, onde a gente pretende aumentar ainda mais o valor de mercado, né? Aumentar o faturamento, mantendo as margens, aumentar muito o valor de mercado para que a gente consiga vender e vender ainda mais caro, né? E foi o que a gente fez. Então, a gente continua agora sobre uma nova gestão, sobre tudo completamente diferente, porque um fundo de investimentos de Harvard
formato de gestão dele é absurdamente diferente do formato de gestão de uma empresa formato familiar. Peter Drucker, né? Peter Drucker, formato de gestão PDCA, OKR, o negócio vira uma salada de letrinhas, uma sopa de letrinhas. É uma salada de letrinhas e não tá nem aí para esses fatores subjetivos do agro, tá? Mas o cliente está muito satisfeito, não interessa. Mas a gente não... Bem, a gente tinha uma programação de atingir, obviamente, 100% da meta. Quando a gente atingia mais de 100% da meta, para o fundo de investimentos, era um problema. Sim, porque... Por causa da falta de previsibilidade do negócio, que aí para eles afeta a indústria, e isso não é um problema bom na visão deles. É um problema. Marketing, por que vocês falaram que a gente ia vender tantos mil sacos e a gente vendeu a mais? Por que você não, com as informações que você tinha em mãos, por que você não acertou que seria a mais? Porque a previsibilidade. Foram clientes novos que apareceram, mas a gente não sabia, a gente não estava prospectando, isso não era tinha mapeado que esse cliente estava no nosso raio de alcance, né? Legal. Perfeito. Então, assim, foi para um ponto onde eu saí de ser a pessoa, o marketing da ponta, digamos assim, né, que rodava, que participava dos eventos, que ficava ali, né, na linha de frente. E aí eu tive que ir me tornar um pouco aquele marketing um pouco mais de escritório, indicadores de performance, dados, números, análises, e SNOP, e compliance, e piriri, todas essas palavras chiquerésimas. Porque... cenário macroeconômico. Nossa, assim, tudo. Essas reuniões de SNOP eu queria morrer, porque o marketing tinha que falar para a indústria quanto que a indústria tinha que se planejar para produzir por produto. Bem, nós tínhamos mais de 200 SKUs. A gente tinha muitos produtos. E eu tinha que falar para a indústria, o marketing tinha que chegar para a indústria e falar, você vai produzir tanto saco desse, tanto saco desse, tanto saco desse, tanto saco desse, que é o que a gente vai vender. Eu tinha que ter previsibilidade de volume de vendas por produto e por cliente. Era um trem muito louco, muito louco. Então, foi assim uma virada total, que para mim foi muito enriquecedor, porque daí veio essa visão de marketing estratégico sobre o ponto de vista de vendas e sobre o ponto de vista de indicadores de performance, que até então marketing voltado a vendas já era uma prática nossa, mas indicadores de performance por funcionário, por estratégia de marketing, não era só um retorno sobre o investimento, então tudo isso foi muito novo. E a gente mergulhou de cabeça, graças a Deus deu muito certo, mesmo também tendo problemas de liderança. Nessa época, dinheiro não era problema, porque o Fundo de Investimentos de Harvard falou assim, Natália, que foi o marketing estratégico que trouxe a gente até aqui, fala quanto você precisa de dinheiro. Verbo infinita. Isso. Fala quanto você precisa de dinheiro para a gente poder alcançar os nossos objetivos aí para os próximos 5 anos. Falei, beleza, agora eu quero uma ajuda externa. A ajuda externa é sempre muito bem-vinda, né, planejamento estratégico de marketing feito com as mãos de quem participa do negócio e com visão de quem está de fora do negócio, mas que entende do agro, né? Eu rodei esse Brasil atrás deste consultor, dessa consultora, e eu não achei. E como eu te disse, o problema não era dinheiro. A turma, né, do Fundo de Investimentos americano estava super disposta a gastar com a consultoria que fosse. Tanto é que, na época, eles pagaram 300 consultorias para ajudar a gente lá. E agora vem, não sendo mal agradecida, mas vem essa parte de, cara, foi tantas consultorias excelentes de todas as áreas nos atender. E aí, quando você via essa consultoria excelente no Brasil inteiro, todo mundo admirava o trabalho deles. Entrando no agro, era cada bola fora. Era cada estratégia linda de 50 páginas, que não se aplicava em nada para a realidade do agro e principalmente para a realidade da pecuária. Ela tem uma empresa que ela era, assim, as maiores do mundo. Ela atendia como consultora para implantação de indicadores de performance.
Cara, ela ficou 2 anos lá dentro com a gente. E ela não conseguiu botar para rodar. Entrou e foi embora. Entrou consultoria que atendia Ambev da vida, ficou, foi embora. Cara, é muito difícil achar estratégias que se adaptam e caiam, assim, né, como uma luva ali para dentro do agro, principalmente da pecuária. E isso a gente começou a entender que não adiantava nós líderes ficarmos esperando o santo milagreiro, o herói que iria chegar lá para a gente e falar. Esse caminho, essa trilha não tinha sido aberta ainda. Era isso que vocês descobriram. Uhum. E a gente descobriu que, tipo, cara, ou a gente pega para fazer, gente que tem esse conhecimento, mesmo que a gente ache que nosso conhecimento é pouco, mas pelo que a gente está pagando e pelo que essas pessoas estão entregando, cara, não tá indo. E a gente só tá perdendo tempo. Vambora, gente, desenhar esse futuro aqui de como que vai ser. Mesmo, vamos com medo mesmo. Vamos fazer. Se é para aprender errando, a gente está errando com eles, pagando caro, vamos nós mesmos seguir os nossos instintos e trazer os nossos conhecimentos e bora aplicar. E foi o que a gente começou a desenhar. E aí, eu saí já no fim do processo, mas a empresa foi vendida em 5 anos para uma multinacional do agro que comprou no preço que estava desenhado para ser comprado. A gente conseguiu fazer essa segunda venda, né, dentro do planejamento, e muito por essa visão de ter uma empresa que tinha uma venda muito bem distribuída, um nome muito consolidado, a descentralização de figuras, né, dentro da companhia para que a operação rodasse. Então, não interessava. Bem, ao longo desses 5 anos, sem brincadeira, acho que foram 5 ou 6 presidentes diferentes da empresa. Teve presidente interino, teve daí eu e a outra sócia. Aí a gente, finalmente chegou o cara que vai salvar. E veio um de fora, ficou 3 meses, foi embora. Veio outro de fora, ficou 6 meses, foi embora. E é isso, bem. Não rodava. E a empresa não parava de bater as metas. Até quando não tinha ninguém sentado na cadeirinha lá em cima. E esse modelo, né, se tornou muito atraente e a venda aconteceu de novo. E aí, dentro desse processo, óbvio, eu fui buscar, fiz cursos da ESPM de Planejamento Estratégico de Marketing, fiz MBA da Fundação Getúlio Vargas, sobre o ponto com foco em gestão empresarial. Saí um pouco, como eu era uma publicitária de formação, fiz MBA em gestão de marketing, saí um pouco da área de publicidade, pulei para a cadeira de estrategista de marketing e fui entrando, né, a fundo para eu conseguir ter mais ferramentas para conseguir fazer esse desenho para que a empresa prosperasse muito além do que até então marketing geralmente atua dentro do agronegócio. Então foi um case muito legal, só que aí chegou ao final aí dos 5 anos, né, sobre a gestão do fundo de investimentos de Harvard. Bem, eu estava por aqui. Não, mas é uma pressão gigante, né? É uma pressão gigante, é um universo onde, assim, eu buscava muitas inspirações, e agora já abrindo meu coraçãozinho para o lado pessoal. Eu buscava, ao longo desse processo, minha carreira corporativa, eu buscava inspirações de pessoas que tinham chegado lá nesse lugar que eu queria chegar, e que tinham uma vida que eu olhasse e falasse, cara, que legal, é isso que eu quero para mim. Porque, bem, isso me trouxe uma visibilidade muito grande. Então, o fundo de investimentos falou, Nath, depois que a gente finalizar no projeto dessa indústria que você está, você vai vir com a gente. E aí a gente está numa vertente de comprar um monte de empresas do agro aqui no Brasil. E aí você vai entrar com a gente e a gente vai alocar você para ser a diretora de marketing dessas empresas, fazer o que você fez aqui, e a gente vende, parte para a próxima, e você vai com a gente. E eu fiz parte do conselho administrativo com 28 anos, bem, eu era a líder desse fundo, das investidas desse fundo de investimento, a líder mais jovem de marketing. Então, eles ficavam assim, sabe, Nath, você vai com a gente vai fazer não sei o quê, a gente vai fazer não sei o quê.
E eu me tornei CEO interina dessa companhia muito cedo, bem novinha. Consegui meu primeiro milhão muito cedo. Foram muitas conquistas, muito status, muita coisa rolando. Eu, bem novinha, no ápice da carreira, chegando, né, desenhando ali para chegar nesse lugar que eu vislumbrava de sucesso. Só que nesse caminho, bem, desculpa que eu tô tossindo um pouquinho. Imagina. Tô um pouquinho gripada. Nesse caminho, eu não achava pessoas para eu me espelhar no aspecto de olhar e falar assim, é ali que eu quero chegar. Entendi. Esse estilo de vida que eu quero ter. Todo mundo que estavam assim, nesses lugares de C-level, de grandes empresas, de multinacionais, os CEOs da vida, os CMOs da vida, as CMOs da vida, eu tive uma grande oportunidade de ter como mentora você conhece a Takeda? Que faz uma indústria farmacêutica que é responsável pelos remédios mais famosos aqui no Brasil, Neosaldina, por exemplo. Ah, legal. Eu fui mentorada pela CEO da empresa, responsável pela empresa na América Latina. Mulher Legal. absurda. E aí eu falava, então é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas sempre vinha, junto com o sucesso, tinha ali, bem, um pacote de renúncias que para mim eram muito caras, tá? Então, para todo mundo que eu olhava, ou abriu mão de ser mãe, ou abriu mão do casamento, ou terceirizou a educação dos filhos, terceirizou no sentido de colégio interno, empregada, babá. Eu saio, eles estão dormindo, eu volto, eles estão dormindo, mas no fim de semana a gente fica junto. Aí tinha um par de gente que era remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para pensar melhor, remédio para performar melhor. Eu falava, gente, eu não sei, esse gostinho de vitória tá começando a ficar meio ruim. Eu falava assim, é isso que eu quero? Eu tenho 28 anos. Eu tenho a vontade de casar, eu tenho vontade de me tornar mãe. Com esse ritmo de trabalho que eu tenho agora, vai fazer sentido? Eu vou conseguir fazer isso? Ou eu vou virar uma dessas pessoas, né, que tem aí esses poréns que para mim são muito caros? E aí, bem, eu comecei a reformular ali minha rota e pensar assim, o que é sucesso na minha cabeça. Senão eu ia ficar meio louca, porque eu tava meio assim, na pilha ali de vou sair daqui, vou virar diretora de marketing de outras, eu vou fazer um passo, eu vou fazer isso aqui. E depois eu virei e falei, cara, qual vai ser o sentido disso para mim? Só que, bem, o dinheiro, ele é muito atrativo e o status é muito atrativo, né? Então, eu tava numa onda, eu já sou meio workaholic, vou falar pra você, viu? Eu já sou meio workaholic. Apaixonada por produzir e fazer crescer. Perfeito, ainda mais quando você tem autonomia para fazer e as coisas estão dando certo, você vai ficando assim, uma máquina de trabalhar. Eu trabalhava 12 horas, 14 horas por dia. Trabalhava no sábado, trabalhava no domingo. Os representantes me ligavam no meu celular particular, assim, 11 horas da noite, 4 horas da manhã, e tava eu lá atendendo, sabe bem? Então, cara, eu comecei a ficar nesse nível, né? E aí a cobrança por indicadores de performance, por isso, por aquilo, cobrança absurda. Cara, eu comecei a adoecer. E aí um dia eu tive um pilipaque, bem, dentro do banheiro da empresa. Eu lá... O famoso burnout, né? Que o pessoal agora dá um nome... O tal do burnout. Só que na hora eu não sabia que era burnout, bem. Eu achei que era ataque cardíaco. Entendi. Daí eu falei assim, cara, que merda. Eu tô lá com a minha conta cheia de dinheiro e vou morrer aqui sozinha, num banheiro minúsculo, no chão do banheiro minúsculo, sem as pessoas que eu amo. E sem ninguém se importar, né? Porque... Falei, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Eu vou morrer aqui sozinha, cara. No chão do banheiro. As pessoas que eu amo não estão aqui. Eu tô vivendo pro trabalho. O que eu fiz nos últimos anos? Trabalhei. Perdi todas as coisas boas, as celebrações da minha família. Não vi as coisas acontecendo com as pessoas que eu amo. Falei, cara, tá errado, Natália, tá errado.
ataque cardíaco com 28 anos tá errado. Aí eu fui para o médico e ele falou, querida, seu coração está perfeito, que não está perfeito é o tanto que você está trabalhando no nível de pressão que você está trabalhando. E aí eu nem culpo bem a empresa, tá? Que isso fique bem claro. Eu assumo 100% da culpa do meu burnout. Porque quem não colocou limites fui eu. Quem, né, queria trabalhar incessantemente, entregar além do combinado e ter todas aquelas coisas, né? Era eu. Então, eu não pus o limite. E aí, eu virei essa pessoa acessível que trabalha 24 horas por dia e liga aqui para mim que eu vou te ajudar a resolver seu problema. E o custo disso foi muito caro. Só que a benção é que o susto veio e veio forte. Então, eu já, né, achando que eu tinha ataque cardíaco, falei, gente, para mim deu. Não, Nath, calma, você tá nervosa, vai se cuidar, vai tirar um tempo para você. Falei, tá bom, tirei um tempo para mim, fortaleci a ideia na minha cabeça de que carreira corporativa para mim não ia me ajudar a ter, né, o futuro que eu queria, construindo uma família, podendo acompanhar de perto o crescimento das minhas filhas, dos meus filhos que viriam, né, na minha cabeça. Falei, não, então, realmente, fortaleci a ideia, voltei, falei, tô fora do projeto, me desliguei, eles me amarraram com um non-compete bem brutinho, viu, bem? Tive que ficar fora do mercado. Mas tipo o quê? Foi 5, 10 anos, não? Não foram 10 anos, mas poderiam ser se a efetivação do negócio não tivesse sido concluída. Ah, tá. Então ia depender da performance da empresa que você estava atuando naquela época. Entendi. E tinham muitos porém, as amarrações, para você ter uma noção, além do não compete, tinha verba de contingência, e tipo assim, coisas que acontecessem depois que eu fui embora, ia descontar de mim também, por exemplo, se perdesse representantes, perdesse clientes, Entendi. Coisas que dependiam de uma boa estratégia de marketing, ia ser então punida mesmo não estando gigante lá. mesmo. Eu conheci alguns não competes, porque meu tio é do mercado financeiro e CMO também de mercado financeiro de adquirente de cartão de crédito. Também é uns caras que ganham umas grana boa. E aí ele teve um não compete bem agressivo também. Mas sempre tinha rádio peão, né? A gente de dentro falando, ai, tem você aqui, o negócio tá ficando feio. Não. Cara, foi assim, a ruptura não foi agradável, porque minha equipe ficou, eu falo minha equipe porque a gente tinha uma sinergia muito grande, era um time que, sabe, eles, enfim, até hoje eles brilham muito no marketing agro, cada um tá num canto, e eu sou aquela mãezona que fica assim, só babando de ver eles brilhando. Mas, assim, foi um processo doloroso, mas eu tive que ali, talvez, pela primeira vez, colocar outras coisas em primeiro lugar que não fossem a profissão, tá? E essa decisão se mostrou muito assertiva, porque depois disso, simplesmente, a minha vida pessoal aconteceu. Né? Eu casei, em seguida veio já minha primeira filha, logo em seguida a segunda filha, e eu, dentro desse processo, eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar, eu amo marketing no agro, eu amo o marketing estratégico para o agro. E aí eu pensei muito sobre aquela questão de não ter empresas do agro que conseguissem desenhar planejamentos estratégicos de marketing para o agronegócio. Falei, então, por que não eu ser essa pessoa que vou desenhar esses planejamentos, né? Que eu gostaria que estivesse pronta naquela época. A Natália não estava pronta naquela época. Mas de tudo que eu vivi, eu consigo desenhar com tranquilidade um planejamento estratégico de marketing para empresas do agro, bem, que o objetivo dela é ser vendida. Porque eu vivenciei isso. Consigo desenhar planejamentos estratégicos de marketing para empresas que são empresas familiares, para empresas que querem um marketing mais comercialmente ativo, para empresas que querem um marketing mais ativo no ponto de vista de estratégias de expansão, de crescimento, de aumento de margens. Eu vivenciei tudo isso lá. Então, por que não eu ser essa pessoa que na época que eu precisei o mercado ainda não tinha para oferecer? E aí eu criei desenho de indicadores, né, e tal. Exatamente. E aprendi a trabalhar
com plataformas e sem plataformas, aprendi a trabalhar com um conselho e sem um conselho, aprendi a trabalhar guiada por dados e também quando não éramos guiados por dados e que estava dando muito certo também. Eu tive todas essas experiências, né, ao longo desses 8 anos, eu falei, por que não desenhar a minha consultoria? Foi aí que nasceu a Marketree. E aí, como o agro é muito generoso, a Marketree nasceu já com uma lista de espera de clientes. Isso me deixou um pouco mal acostumada, porque eu não precisei usar de estratégias de marketing, de comunicação, de publicidade para posicionar a Marketree, e como ela já nasceu com uma capacidade de atendimento não muito grande, afinal eu sou a pessoa que desenha os planejamentos estratégicos, mas já com muitas empresas buscando esse serviço, a Marketree ela só foi basicamente bem, ano a ano, renovando contratos com os mesmos clientes e, pontualmente, quando algum cliente, a parte de desligamento, a maioria dos desligamentos acontece por parte da Marketree, tem sempre clientes na fila de espera para serem atendidos. Então, isso para mim foi muito bom, mas ao mesmo tempo me deixou numa zona de conforto, no aspecto ali de não ter que aparecer. Eu sou um pouco low profile, você deve ter percebido. A Mônica é a nossa figura pública na Cria Agro, eu sou mais bastidores, é meu estilão. E a vida também colaborou bastante para eu ficar desse formato. Encontrar parceiros complementares, né? Pois é, exatamente. E a Mônica falou assim, puxa, você tem que conversar com a Natália. Meu, a história dela é sensacional. E eu tô aqui assim, eu acho que foi o podcast que eu fiquei mais quieto. É o episódio também eu falo pra caramba, né? Mas não foi porque você fala, porque assim, tudo que você trouxe aqui é o que eu tô tentando pregar para todo mundo do marketing do agro. Falar, putz, galera, é isso, né? Tipo, aqui, na verdade, é um MBA em menos de 1 hora. Porque, assim, tem todo o desenho aqui, e não é demagogia, não, porque eu falo a verdade, né? Eu falo, eu tava conversando até com o Júlio ontem, do Canal Rural. A gente tava lá no evento, lá no Agro Summit, que é um evento de RPs dentro do agro, de tecnologia. Então, é um evento novo, o primeiro ano desse evento, e eu achei bem interessante a pegada dele. Então, era bem B2B, assim, tinha produtor também, mas era bem pouco, era uma coisa bem diferente. E aí eu tava falando com o Júlio, e o Júlio falou assim, né, o Júlio do Canal Rural falou assim, aí, Júlio, eu nem sabia se eu podia falar, então você tá me ouvindo aí, me desculpa que eu vou abrir, tá? Eu sou boca aberta às vezes. Então, ele falou assim, eu tô cansado de gente falando, o produtor, o macroeconômico, a marca, não sei o quê, e pouca gente falar, e pouca gente mostrar e falar, faz assim. Faz isso. Olha, é assim que faz. Esse é o passo a passo. Porque na hora que eu falo, tá bom, você tá falando tudo isso aí, faz. A pessoa não faz. A teoria é linda, né? Sabe? E ele falou, o mercado tá cheio disso. Tá cheio de... É o cenário do mercado do marketing do Brasil há 15 anos atrás, o agro está vivendo agora. Uma transformação de marketing de criação, que é importante, o branding, a criação, o ai meu Deus, a pira louca de colocar uma vaca voando. Tá tudo bem, você pode continuar fazendo a vaca voando. Só que como isso impacta no negócio? Para de fazer marketing para ganhar prêmio. E vamos começar a fazer marketing para fomentar o crescimento do negócio. E foi isso que basicamente você falou. Marketing estratégico não é estratégia de marca para posicionar a sua empresa, mas é como que você consegue fazer a empresa ir para frente, não andar de lado. Que é isso que o agro está fazendo nas empresas, o marketing do agro está fazendo nas empresas. As empresas ou andar de lado ou ficar parada.
Que basicamente fica E parada. ficar parada, na verdade, hoje em dia não é mais ficar parado, né? Bem, se você tá É parado, começar você a tá indo ficar pra para trás. trás. Então, É, porque... é. Então, assim, o que você construiu... E aí é lógico. E também manter a sanidade mental, né? Porque o marketing, ele hoje no agro, ele é visto muito como operacional. E aí o pessoal põe a culpa na diretoria, na gestão, mas não é a culpa da gestão. É a culpa do próprio profissional que se coloca numa posição de operacional e não de estratégico. Perfeito, bem, perfeito. Para mim, esse é o ponto principal. Ninguém chama o marketing para sentar na mesa para tomar decisões estratégicas se ele não sentir que o marketing tem condições no aspecto de conhecimento, no aspecto de repertório, no aspecto de vivência a campo para contribuir estrategicamente, trazendo uma ideia que sozinho eles não conseguem ter. O marketing, geralmente, ele se posiciona assim. O que vocês precisam? Comercial, vocês que conhecem a campo, fala aí tal coisa. Cara, o marketing, que ele é o marketing de escritório, muito dificilmente ele vai conseguir se posicionar como marketing estratégico. E isso eu aprendi quebrando a cabeça, porque eu tentei ser marketing de escritório em momentos. Eu precisei me tornar marketing de escritório, como eu falei, na época em que eu tive que implantar os indicadores de performance, a gente estava implantando compliance na empresa, a gente estava implantando um monte de coisas de governança corporativa na companhia. Eu precisei temporariamente me tornar marketing de escritório, e isso reverbera em tudo que você faz, em todas as ações que você faz, porque as oportunidades elas estão na ponta. E o comercial, por mais que ele entende muito bem o cliente, a visão dele é bater meta, fechar pedido. E é isso que ele tem que pensar mesmo, é isso que ele tem que querer. Estratégias de expansão, oportunidades escondidas, estratégias de crescimento para a companhia, em margem, em novos produtos, é o marketing que tem que trazer. E para ele trazer isso, ele tem que vivenciar o que está acontecendo lá na ponta, não ouvir os outros falando sobre o que está acontecendo lá na ponta. Então, eu concordo com você. Eu não me vitimizo, não vitimizo o marketing. Eu acho que a gente tem que tomar frente para que essa mudança aconteça. E a pessoa só consegue ser vista como estratégica se ela tiver condições de fazer entregas estratégicas. Então, essa é a primeira coisa. Antes de querer ter um marketing que vai participar das grandes conversas, e vai ter o marketing vai falar, gente, precisamos lançar um novo produto, ao invés do P&D chegar e falar, marketing, inventa aí um nome que a gente vai lançar um novo produto. Você tem que E outra, tem que sair semana que vem, tá? Porque o concorrente já tá lançando o dele. O marketing não é fonte de informação, né? Ele que recebe a informação do povo do que está acontecendo. É o marketing reativo, né? E aí é o que acontece na maioria dos lugares. Muita gente reclama para mim, e aí a gente tem, ao longo desse processo todo, enfim, teve a Market Tree, depois eu tive a sorte de encontrar a Mônica nessa caminhada, como você já citou, que é a minha sócia, minha parceira, uma mega profissional, que eu sou, assim, admiro absurdamente. E a gente, juntas, a gente abriu outra frente de atuação, que é a Cria Agro. Então, eu mantive a Market Tree, e aí a gente abriu a Cria Agro. E a Cria Agro veio, dessa necessidade de a gente, dentro dos planejamentos de marketing que eu desenhava, os clientes aprovavam, ficavam, nossa, Natália, é isso mesmo que a gente precisa. Só que chegava na hora de implementar... Não tinha profissional. Não tinha profissional. Exato. E aí eu, como, óbvio, queria que meus clientes fossem casos de sucesso, eu não queria vender um planejamento que vai virar planejamento de gaveta. Falava, não, eu não vou abandonar vocês enquanto a gente não começar a botar isso aí para rodar. Só que assim, pouquíssimas empresas, mesmo as que tinham já uma estrutura de marketing mais robusta, pouquíssimas empresas conseguiam botar para rodar um planejamento estratégico de marketing básico. E eu falei, gente, não, então eu preciso atuar nas duas pontas. Eu preciso entregar o planejamento, mas eu preciso também começar a formar gente no mercado que consiga minimamente fazer uma gestão de redes sociais com mais estratégia, com um plano, pensando em vendas, pensando não só em datas comemorativas.
né? Porque eu tô aqui O falando de famoso um monte de coisa. catálogo ou calendário da empresa, né? É a rede social catálogo ou a rede social calendário. É uma dessas duas aí, certeza. Perfeito, perfeito. E aí eu comecei a ver isso e eu comecei a pedir indicação, aí a Mônica me indicava algumas pessoas, daí ela vinha pedir indicação, eu indicava algumas pessoas para ela. Aí começou a chegar clientes para Marketree, eu não tinha condição de atender, comecei a passar para ela e vice-versa. Quando a gente viu, a gente falou, cara, seguinte, vamos montar aqui uma frente de atuação para formar profissionais? Vamos. E aí a gente montou a Cria Agro, o intuito é de juntas atendermos ainda algumas demandas de empresa no aspecto de treinamento em company, né, no aspecto de utilização de marketing digital e redes sociais a favor dos negócios das empresas, mas também cursos de formação de pessoas profissionais do agro que queiram trabalhar com mais estratégias no marketing. E aí, nosso primeiro curso foi o método Social Media Agro, onde a gente já está ali com quase 100 alunos formados, onde a gente ensina bem como fazer. A gente gasta 80% da energia em como fazer de forma estratégica dentro do agronegócio essa gestão de redes sociais. Por que que você não pode pegar para atender um cliente e já desenhar o calendário dele de cara, sem falar com os clientes dele, sem descobrir por que que os ex-clientes se tornaram ex-clientes, sem descobrir por que que os potenciais clientes preferiram o concorrente ao invés dele? Confirma se os diferenciais que eles acham que eles têm são de fato os diferenciais que eles têm. Confirma, antes de começar a comunicação, se o posicionamento desejado por eles condiz com o posicionamento percebido quando as pessoas têm contato com eles. Então, a gente começou a trazer, mais do que o que fazer, ferramentas de como fazer, para que você seja, de fato, um gestor de redes sociais, um responsável pelo marketing digital da companhia, com estratégia. E aí foi muito legal, bem, porque a gente desenhou um produto que é para ter a duração de 1 ano, e as pessoas começaram a renovar. Ele é um curso gravado, são mais de 130 aulas, e a gente dá 2 vezes por mês, a gente dá aulas ao vivo, né? Um plantão de dúvidas e uma aula ao vivo. É o mesmo formato do Mentoria Agro Mestres De Digitais. Pois é. Só que aí a gente tem uma metodologia, assim, não é semelhante, mas eu acho que é bem complementar pelo que você está falando, e é muito legal. Isso. Eu tenho que tomar vergonha, cara, e comprar o Cria Agro. Então, eu vou fazer isso hoje mesmo. Porque eu ainda não estou estudando sobre isso. Eu falei, putz, e faz tempo que eu estou querendo comprar para o meu time fazer também. Eu falei, não, vou comprar. E aí a gente se surpreendeu, porque a gente desenhou um produto, bem, que é para a pessoa aprender ao longo de 1 ano e depois caminhar. E as pessoas começaram a renovar. Meninas, eu quero renovar. A gente, mas agora a gente só vai ter basicamente as aulas ao vivo. Não, mas eu quero renovar. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter resultados, começaram a ter depoimentos, começaram a ter clientes mais satisfeitos. E isso foi mostrando que não é uma ilusão da nossa cabeça que o marketing estratégico no agro funciona. Ele de fato funciona, né, bem? Então, acabou que a Cria Agro veio para a gente começar a formar esses profissionais, porque a gente percebeu que tinha muita reclamação de que eles não eram envolvidos na parte estratégica, que eles não conseguiam atuar na parte estratégica, e quando a gente via, muitas vezes era por falta de habilidades, por falta de método, por falta de ferramentas, né? Então, a gente traz muitas ferramentas de trabalho dentro do curso. Então, acabou que foi dando certo, sabe? Então, hoje eu estou nessas 2 frentes, com a Criagro e com a Marketree. Estou conseguindo fazer tudo isso enquanto crio as minhas filhas. Então, eu trabalho daqui da minha casa, eu consigo estar com elas o tempo todo, consegui estar aqui para ver minhas 2 filhas darem os primeiros passinhos, falarem as primeiras palavras. Então, hoje, apesar de eu não ter o glamour que eu tinha lá carro, equipes gigantes, dava palestras para salas muito lotadas, era toda aquela pompa, né? Não sou uma diretora de uma multinacional, não sou mais, né, uma C-level, mas
eu falo assim, hoje eu me sinto muito, muito, muito mais bem-sucedida. Porque eu construí o que eu queria mesmo, que era uma família onde eu estou presente e continuo atuando na área que eu amo, que é marketing agro. Sensacional. Então, para mim, hoje, eu sou mais bem-sucedida do que eu já fui ali nos ápices dos meus 28 anos, onde estava tudo rolando e o dinheiro caindo na conta, né? Salários pomposos e tudo mais. Muito Isso é um sensacional. pedacinho da minha história, bem. E eu me identifico muito porque eu fiz o inverso. Eu não quis ir por mundo corporativo. Caramba, corajoso. Eu não quis ir. Eu ouvi uma história que me fez não querer muito ir. Eu tenho também meus vieses religiosos aqui e isso influencia bastante, né? Mas eu ouvi uma história uma vez que era de um pescador. O pescador, ele estava lá pescando, né? Aí veio um empresário multimilionário lá, sentado lá do pescador. E aí ele chegou pro pescador e falou assim: rapaz, quantos peixes você pega hoje? Aí, eu pego uns 10, 15 peixes por dia. E aí o que você faz? Eu vendo lá na feira ali e tal, e aí beleza, né? Que legal, que legal. Mas, e se você comprasse um barco, dava para pegar mais? Dava e tal, não sei o que, puxa, seria legal, hein? Aí você poderia vender para praticamente a cidade toda. Aí o pescador, e depois? Depois você contrata pessoas, tem mais barcos e você começa a fornecer para a região. Aí falou, legal. E depois? Não, aí depois você pode ter uma frota e franquear esse trabalho e você ter mais redes e fazer um fornecimento nacional de peixe. E depois? Bom, depois você pode escalar esse negócio ainda mais e ser um maior fornecedor de peixes do mundo. Aí depois você pode se aposentar e pescar por esporte. Aí ele falou, mas eu já faço isso. E eu fui essa pessoa que eu fiquei aqui no meu cantinho. Eu trabalho em casa também, eu saio da toca só de vez em quando. Foi o Agro que me fez sair da toca, inclusive, porque antes eu nem visitava cliente. Eu falava, eu não quero sair daqui. Então, assim, eu fiz um caminho que eu me identifico, né, de tipo, pô, eu quero ter uma qualidade de vida legal, quero trabalhar. Eu não sou uma pessoa que negligencia trabalho, de jeito nenhum, né? Mas minha esposa me ensinou a não ser workaholic também, de trabalhar além do que eu deveria trabalhar, né? Inclusive, esse aqui é o último episódio ao vivo para eu parar de acordar cedo demais para trabalhar. Então, chega disso. Os podcasts agora vão sair gravados. Algumas vezes, talvez, eu faça online em umas ocasiões especiais, com algum convidado especial, e ao vivo, né? Online e ao vivo, né? Vai ser tudo gravado, vão continuar os episódios, mas o formato vai mudar. Quem está lá na nossa comunidade gratuita vai poder fazer as perguntas para a gente traduzir também, as pessoas trazendo perguntas e tal, vai mudar o formato. Mas, assim, qual que é o ponto do que eu queria trazer aqui? É que as pessoas estão muito mais concentradas no que os outros veem do que o que você quer. E aí você cai na falácia de que você tem que buscar a todo custo uma posição que a outras pessoas querem. E aí eu falei do Peter Drucker lá no começo, e ele tem uma frase que eu gostei, que eu li recentemente, e eu achei sensacional, porque eu estou usando uma das minhas aulas, que ele falou o seguinte: não há nada tão inútil do que fazer com excelência algo que nem precisava ser feito. Então, tipo, essa frase me impactou esses dias e eu falei, putz, eu vou repetir ela em toda a oportunidade que eu tiver, porque as pessoas estão fazendo com excelência algo que nem precisava ser feito. De trabalhar demais, de se posicionar como, não, eu sou a pessoa que vai entregar tudo que o gestor pedir, mesmo que isso não leve a lugar nenhum. Então, se você está ouvindo a gente, eu acho que o maior aprendizado que a gente teve com a história da Natália, e Natália, muito obrigado por isso. Realmente, eu tô aqui sem palavras, assim, mas, assim, essa história, gente, ouve ela, pelo amor de Deus, e começa a mudar o seu posicionamento. Mas eu não tô dizendo pra você xingar teu chefe, não.
tá? Eu não estou falando para você mandar a diretoria ir lá pastar junto com os boi, não é isso que você tem que fazer, não. É você aprender a se posicionar para conseguir conquistar a tão sonhada liberdade de construção. Porque o seu gestor, ele é especialista em fazer dinheiro. E você é especialista em fazer comunicação e marketing. Quando você aprende a unir esses dois pontos, acabou, vocês conseguem dar as mãos e ir juntos para onde vocês quiserem ir, sem precisar ficar esse negócio do, poxa, queima-roupa, a estratégia de produto que a diretoria já sabia há 2 anos e te informou ontem que tem que sair amanhã, ou semana que vem, e você tem que se desdobrar 500 vezes, e que agora, na semana que vem, a gente arrumou um dia de campo, a gente sabe que o agro vai ter isso, e que tem essas oportunidades que acabam surgindo queima-roupa, mas tudo pode ser planejado, porque as coisas no agro acontecem nos mesmos dias, nas mesmas épocas, né? Levando em consideração as 3 grandes variáveis, Laninha, El Ninho e o neutro. Então, se você pensar nisso, que tirando essas 3 variáveis, o agro se repete todo ano, você consegue se planejar, você consegue fazer algo diferente do que você está fazendo hoje. E tudo, mesmo as coisas não planejadas, dá para você ter um mínimo preparo para esse não planejamento, entendeu? Exato. Por exemplo, a gente tinha, não adiantava a gente lutar, apareciam eventos de última hora. A gente tinha as estratégias para eventos pequenos, médio e grandes de última hora. Então, assim, esse aqui é o kit, o mínimo, nossa aparição em participação de eventos, para, no mínimo, ela se pagar, a gente precisa ter essa estratégia aqui de captura de novos leads, essa estratégia aqui de relacionamento, essa estratégia aqui de construção de imagem no lugar. Então, a gente tinha os nossos mini kits emergenciais de participação em eventos. Não era o melhor? Não era o melhor, mas era o que dava diante dessas urgências que apareciam. Então, se planejar, quando a gente fala de planejamento estratégico de marketing, não é aquela coisa de, oh meu Deus, eu preciso ter um mega conhecimento, eu preciso ter um MBA em marketing para fazer. Planejamento estratégico de marketing é o que é importante para o nosso cliente, o que é importante para a nossa empresa, o que a gente quer alcançar esse ano, e quais são os meios que a gente vai fazer para que isso aconteça ao longo desses 12 meses. É objetivo, é você saber o objetivo, você conhecer o público e traçar um caminho que é o mais, que pode ser o mais assertivo e ter opções de rotas diferentes para atingir esse mesmo objetivo. Acabou, é isso. Então, até a imprevisibilidade, até a imprevisibilidade, ela não se torna uma coisa que, meu Deus, vai desestruturar todo mundo, vai desestruturar o departamento inteiro. Porque a imprevisibilidade, sim, a gente já sabendo que ela existe, dá para a gente se programar minimamente para ela acontecer. Bem, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Coisa boa estar aqui com você. Nem vi a hora passando, agora que eu tô vendo aqui. Não, 10 olha, eu tô aqui falando assim, nossa, eu precisava de umas 3 horas mais com a Natália, e eu acho que eu preciso uma vez por semana com ela pra gente poder criar mais, só de criar coisas, eu já pensei em 10 mil coisas aqui, mas assim, galera, para vocês anotarem aí, vejam esse episódio de novo, porque a Natália falou sobre isso, hipersegmentação, de você se desbravar o marketing agro para você realmente conhecer os processos, conhecer como é que funciona tudo. Você também precisa, o que eu gosto de sempre deixar uma lista do que você precisa fazer. Enquanto meu negócio apagou aqui. A Valéria tem uma pergunta, vamos terminar com a pergunta da Valéria, porque eu não gosto de deixar ninguém sem... Pô, legal, Ingrid, obrigado aí por vir a primeira vez aqui. A Valéria deixou uma pergunta, e eu vou fixar aqui na tela. Ela falou assim, ó, bom dia, Nath, bem. Uma dúvida sobre a inclusão do pós-venda em um plano de marketing. Como incluir a questão? Às vezes vejo que parte da falta de conversão vem disso, mas não sei como expor ao comercial. Como é uma pergunta muito estratégica, eu falei, puxa, a gente precisa responder a Valéria. Aí eu já te libero, eu prometo. Perfeita. Primeiro, eu acho que um ponto que é importante é assim, falando de um pós-venda, quando a gente fala do pós-venda, a gente está falando
de aumentar a retenção de um cliente que já comprou. Então, você já vendeu, e então a gente já não está mais falando de conversão, a gente está falando de recompra, certo? Então, aumento de uma fidelização de um cliente por mais tempo dentro da carteira. É você saber se o cliente ficou satisfeito, se o produto chegou na época certa, da forma certa, se ele está conseguindo aplicar, se ele recomendaria esse produto para outro cliente, né, que esteja na mesma situação. Isso é o pós-venda. É garantir a satisfação e o relacionamento com o cliente para que haja uma recompra programada. Aí, eu queria saber se é disso mesmo que você está falando, ou se você está falando de prospecção, tipo um telemarketing, tá? Porque daí em seguida você fala assim, às vezes eu vejo que parte da falta de conversão vem disso, mas não sei como expor ao comercial. Conversão desse mesmo cliente, para ele comprar mais, ou você está falando de novas conversões? Que daí poderiam ser o que a gente vem chamando aí tecnicamente de SDR, que eu já implantei em alguns clientes meus, dentro do planejamento estratégico de marketing. Uma equipe como se fosse de televendas, me refiro à recompra mesmo, perfeito, então não é SDR, pós-venda mesmo. Olha, Valéria, de que forma a gente consegue mostrar que a empresa está precisando de um pós-venda, tá? Quando a gente começa, um dos indicadores que ficam mais fáceis de se mostrar que isso está acontecendo, de que isso é um problema, chama churn de clientes. Churn de clientes, vou explicar de um jeito bem básico. Imagina um balde, tá? Que em cima estão jogando uma jarra de leite para encher ele. Só que esse balde está furado. Então, por mais que você está enchendo ele de leite em cima, está vazando leite por baixo. O churn de clientes, ele avalia isso. De uma forma bem simplificada, você começa a entender que não adianta você ficar olhando para o número de clientes novos que está entrando, para a prospecção, se vocês não estão conseguindo reter os clientes que já fizeram a primeira compra com vocês. E aí, essa análise que se faz do churn de clientes é justamente para você saber a sua capacidade de retenção. Outra forma é o LTV, né? Isso, exatamente. Eu ia falar, o LTV é importante. O LTV também é uma forma de você analisar a questão de longevidade, né, dos clientes da tua carteira. Se diminuir o quanto esse produtor gasta com você de longo tempo. Basicamente é isso. Então, esses dois indicadores eu acho que te ajudariam a falar assim, não é a Valéria falando, são os dados falando que a gente precisa melhorar os nossos relacionamentos com o cliente e o nosso pós-venda. Depois que você mostra que existe um problema, Valéria, e esses indicadores vão te ajudar a mostrar isso, aí vai ficar mais fácil você entrar com um plano de ação. E esse plano de ação, muito comumente, antes de quererem investir em implantar um pós-venda, vai ser muito natural que eles falem, não, então o comercial faz isso. Legal, o comercial faz isso, mas aí precisa de um processo e de uma ferramenta para ajudar o comercial a fazer esse pós-venda. Por quê? Porque cada um, para conseguir fazer um pós-venda na sua carteira de clientes, precisa ter uma ferramenta que organize essas informações para ele, que daí é o CRM. Eu não sei se na empresa que você atua, Valéria, vocês já têm um CRM implementado, tá? Um software que permite vocês conseguirem gerir esse relacionamento com o cliente, sabendo quando que o cliente comprou, qual que é o período natural de espaço entre uma compra e outra, se ele ficou satisfeito ou não, quem que é responsável por fazer esse contato, caso haja algum problema, qual que é o procedimento da empresa em relação a uma insatisfação de cliente. Então, o plano de ação, ele pode vir, depois que você mostrar esses indicadores, mas é natural que vocês precisem de uma ferramenta para conseguir implementar isso de uma forma organizada, tá? A maior parte das empresas do agro não tem, eu vou ser leviana de falar que não tem, mas não atuam ativamente com CRM, tá? E isso acaba sendo um grande problema. Todo mundo cuida dos grandes clientes, porque eles são grandes, porque eles demandam mais atenção, cuidam pouco dos médios clientes e não cuidam dos pequenos clientes. É o famoso 80-20. Demoram
demoram para perceber que o cliente já nem é, que o cliente já está na concorrência. Demora um ano para perceber que o cliente está na concorrência, Valéria. E isso é muito natural dentro do agro, porque o pós-venda não é um processo desenhado. É quando o comercial decide fazer, geralmente. Desculpa que aqui tem baby, viu? Mas é isso. Então, Valéria, se eu estivesse no seu lugar, eu iria atrás de dados. Esses 2 indicadores vão te ajudar a trazer luz ao problema, sem parecer que é uma opinião pessoal. E depois, discutir essas possibilidades de plano de ação, já considerando que o pós-venda pode ser feito tanto pelo comercial, quanto por profissionais internos, que podem ser, inclusive, de marketing, ou do comercial mesmo, mas profissionais internos, tá? Mas que vai ser importante vocês terem uma ferramenta para gerir esse relacionamento com esses clientes, que é o CRM. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. Perfeito. E você pode, né, uma estratégia que eu acho que é legal também mencionar, que talvez, não tenho, o comercial tá atolado, não tem como fazer e tal, o que você pode fazer? Você pode trabalhar 2 ferramentas. Uma ferramenta de gestão de marketing, onde você armazena os dados desses produtores, e se você tem lá, vai lá no RP, levanta a lista de produtores que são menos trabalhados no pós-venda, que estão dando esse LTV. E na safra você pode desenhar pontos de ativação com essa base e fazer com que ele levante a mão para um WhatsApp interno, que é o processo de SDR que a Natália comentou. Aí alguém interno conversa com a necessidade, você vai mandar algum tipo de conteúdo / oferta ou algum tipo de ação para você ativar esse cliente dentro da base. Você pode fazer isso pré-safra, durante as fases fenecológicas que a gente tem os grupos de produtos, vai depender do tipo de empresa que você está atuando, e aí você vai conseguir trazer, fazer com que aquele produtor lembre que a empresa existe e falar, não, eu realmente preciso desse produto, ele levanta a mão, e aí, de uma maneira mais, entre aspas, passiva, em vez de uma ação ativa do comercial, ele vai aumentar esse LTV e diminuir o churn, porque ele sabe que ele está sendo assistido, alguém está oferecendo alguma coisa para ele, e a empresa está interessada nele ainda. Então, e aí você repassa dessa pessoa interna pro RTV que cuida dessa carteira. Então, ainda assim, os dados são muito importantes para que tudo isso funcione, né? Então, pode não ter um CRM, mas se você tiver uma inteligência dentro do RP, você pode construir uma estratégia dentro disso, alternativa para fazer algo contingencial, que o ideal é você ter isso recorrente e o comercial só, porque o comercial ele vai ficar focado nos clientes grandes, porque isso vai fazer ele bater a meta, isso vai fazer ele garantir a comissão dele. Então, assim, por mais que os gestores de vendas odeiam o 80-20, eu vou focar nos 20% da minha carteira, que garante 80% da minha comissão, você vai conseguir ajudar esses pequenos produtores, porque a estratégia que a Natália falou aqui na história dela foi que os pequenos produtores são negligenciados. Se o marketing cuidar desses pequenos produtores e fazer com que eles levantem a mão, você resolve esse problema sem precisar da ajuda do comercial. Pesquisa de satisfação também é uma boa forma de fazer um pós-venda e identificar possíveis problemas de perda de cliente antes que você, de fato, perca esse cliente, né? Então, qual que é o problema maior? Hoje, a gente, como eu disse, as empresas do agro demoram muito para descobrir uma insatisfação de um cliente. Quando ela descobre, o cliente já foi para a concorrência. Para reverter essa situação é muito mais caro, muito mais difícil. Quando você tem uma rotina de acompanhamento do cliente, terminou o primeiro ciclo de compra, vocês terem um acompanhamento interno de que foi satisfatório para ele se sente ouvido, apesar de, às vezes, o comercial não ter que falar com ele se sente ouvido,
e vocês conseguem trazer algum possível problema para ser resolvido antes dele se tornar uma perda do cliente. Só que também, mesmo seguindo por esse caminho, é importante você ter um lugar de armazenamento dessas informações para que haja um histórico dessa informação, para que ela não fique lá numa planilha de Excel, que depois você não vai conseguir achar o dado, não vai conseguir achar a informação, vai se perdendo, tá? Então, a continuidade e transformar isso num processo e ter um lugar para armazenar e gerir esses dados acaba se tornando crucial para o sucesso dessa estratégia, para que ela não seja uma estratégia pontual, para que ela seja uma estratégia recorrente dentro da companhia. Perfeito. E o seu truco é você pegar todos esses dados e falar assim, olha, isso aqui que a gente está deixando na mesa de dinheiro. Eu pego os dados, mostro os dados e falo, olha, a gente faturava isso com esses clientes e com nossa taxa de conversão, a gente está deixando de faturar isso com essa carteira que a gente já tem, sem gastar mais um centavo a mais. E aí, isso é você fazer a empresa enxergar qual que a impressora de dinheiro está falhando. Basicamente é isso. E aí, isso faz com que o comercial, toda a gestão apoie essa ação. Mas basicamente é isso. No fim das contas, é tudo sobre, olha, se a gente estivesse cuidando dessa parte, estaria mais fácil bater as metas, a gente já teria até passado as metas, né? A impressora imprimia mais dinheiro, mas vocês estão deixando a impressora sem tinta, basicamente é isso. E essa questão do churn de clientes, do LTV ou do early churn, você vai ver lá, você vai achar muito facilmente na internet de como consegue calcular isso, tá? Então, tanto o ChatGPT quanto o Google rapidinho, você vai ver que você vai conseguir ter acesso a como fazer essas contas de uma forma muito fácil, muito simples, tá? Mas independente disso, se ainda tiver com dificuldade, me procura aí no @consultora MKT Agro, estou à disposição para ajudá-la. Maravilha. Nath, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Eu acho não, eu vou falar com certeza, a melhor convidada que eu já tive nesses 106, 109. Não, verdade, sem demagogia. Para com isso! Nossa, que gentileza! Que generosidade! Achar alguém no agro que fala a mesma língua de marketing estratégico, gente, para mim é um desafio. E a gente já trouxe aqui figuras gigantes. Não é um demérito, mas é a mesma língua que é o discurso que a gente está repetindo aqui na Linha de Cultura desde que a gente começou. Então, gente, olha, eu tô aqui, ó. Demorei 2 anos e meio para me sentir realizado de falar, gente, tem alguém que entende o que eu tô falando. Ai, finalmente! Mas que bom, né? De verdade. Lógico, eu sei que deve ter muitos profissionais bem capacitados no mercado que estão difundindo e lutando para que isso aconteça dentro das empresas, mas que estão falando sobre isso publicamente é raro. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua história. E, gente, me senti uma pulguinha agora, eu falei, nossa, tem alguém incrível no mercado, agora eu quero sugar de você o máximo que eu conseguir. Então, seu WhatsApp vai tocar mais vezes, tá? Que honra! Que honra, fico muito feliz que foi útil, que foi proveitoso. Mais uma vez, agradeço o convite. Estou muito, muito feliz. A gente sabe, né, tanto que foi o corre para a gente conseguir ter esse papo, mas estou muito feliz de ter estado aqui com você. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E não para, viu, bem? Não para. Não vou parar. Para trás nem para pegar impulso. Gostei. Obrigado, Natália. Uma boa semana para vocês, galera. Muito obrigado pela audiência, todos que participaram. Ana, Ingrid, a Valéria. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês, as outras pessoas que passaram por aqui, vão passar e ouvir a gente. Não se esquece de inscrever no canal, seguir a CriaAgro, seguir o MKT do Agro. Consultora MKT Agro. E a consultora MKT Agro. E a Market Tree, que não tem muito seguidor, que eu já vi, porque a Natália no profile. Então, vai lá no Market Tree, vamos fazer esse favor lá. Então, vamos apoiar quem está fazendo o mercado evoluir. Gente, aqui a gente não está olhando para trás, a gente só está olhando para frente. Então, segue nós, que vai dar tudo certo aí nas suas estratégias. Um abraço. Natália, muito obrigado.
e valeu!